Olha, eu acho que a gente tem aqui um excelente ponto de partida. Porque se nós voltarmos no tempo, a gente pode dizer que há 10 dias atrás, o destino do governo Lula estava aqui meio que fadado usando essas duas variáveis. Significa dizer o quê? Do ponto de vista do Congresso, você tinha uma movimentação muito forte do centro, se alinhando muito mais à oposição do que ao governo, porque não via a possibilidade de ganhar os objetivos em seguir apoiando o governo. E, de outro lado, no fronte externo, as agendas do governo Lula também não pareciam muito robustas. Significa dizer o quê? Basicamente, aquilo que o governo estava tentando fazer para se colocar num posicionamento de maior destaque internacionalmente, que era o encontro de chefes de Estado do BRICS, não foi efetivamente um grande sucesso, porque não veio o Xi Jinping, que é um parceiro comercial importante e a segunda potência mais importante do sistema. O Putin não viria por razões que envolvem as suas próprias escolhas, no que diz respeito ao conflito com a Ucrânia. Então, era um governo que tinha uma dificuldade de avançar uma agenda externa, onde o Lula tinha as suas próprias preferências e necessidades pessoais de ser reconhecido como uma grande liderança global, algo do gênero. E internamente se tinha uma percepção de que o governo tinha envelhecido muito rápido e que tinha uma enorme dificuldade de construir algum tipo de agenda que fosse além daquilo que eram elementos muito claros de uma tentativa de reeleição, que era o Lula conseguir avançar com o Edinho sendo presidente do Partido dos Trabalhadores e ter algum espaço de manobra para compor uma aliança que fosse a mais ampla possível. E aí, de repente, e talvez o fato desencadeador, né, lembrando aqui de algumas reflexões sobre a física quântica, o espaço-tempo, talvez o efeito borboleta disso tudo tenha sido as férias da Flávia. Porque à medida que ela saiu de férias, o mundo foi mudando de uma maneira tão rápida e tão profunda, tão densificada, que literalmente parece que nós fomos para um novo lugar. E aí, o que vai acontecendo nesse período em que a Flávia está de férias para você que está aqui nos acompanhando? Primeiro, há todo o imbróglio do IOF e surge por dentro da militância do Partido dos Trabalhadores e com o apoio do governo, em algum sentido, aquela hashtag nas redes sociais, Congresso Inimigo do Povo, que é uma pauta que adensa a militância do PT, mas conversa para fora e que gera atração até dentro das bolhas bolsonaristas, que, em algum sentido, também acham que o Congresso é inimigo do povo. Isso dá um primeiro gás e um primeiro ar ao governo. Aí vem Donald Trump com a carta das sanções de 50%, porque, assim, vamos falar assim de maneira muito direta, não são tarifas, é sanção. Né? Quando você impõe uma tarifa de 50%, você está sancionando alguém. Então, os Estados Unidos decidiram sancionar o governo brasileiro. Tudo bem. Ok. Isso dá um segundo elemento que é importante que o PT tinha perdido no longo do tempo, que era o discurso nacionalista. Essa pauta está na mão dos bolsonaristas e dessa direita antissistêmica desde 17, desde as eleições de 18. E aí, de repente, isso volta a cair no colo do Lula, não por movimento do governo, mas muito mais pelo movimento, sobretudo, do filho do ex-presidente Bolsonaro, o Eduardo, que vai a público e diz: olha, estão vendo essas sanções? Essas sanções são sanções morais, né, em homenagem ao ministro Alexandre de Moraes, e eu estou aqui fazendo com que as sanções se adensem. A leitura do público é, peraí, o cara está atuando contra o Brasil, e aí tem dois elementos de destaque. O primeiro é, naquela franja do eleitorado que é emocionalmente agarrada ao bolsonarismo, isso não muda nada. Mas a gente tem que lembrar que a tendência em termos de eleições aqui, essa é uma frase que o professor Felipe Nunes usa muito bem, as eleições tendem a ser decididas ali por uns 10% do eleitorado que não está nem no bolsonarismo, nem no lulismo, é a turma que vai votar na Tebet, um terceiro ator, não sei o que. Esse pessoal pode clivar. E esse pessoal tem se distanciado até aqui do bolsonarismo e se aproximado em algum sentido do Lula. Vamos pegar, nas últimas semanas, o Lula, em média, ganhou 3 pontos de aprovação, o governo, e perdeu ali de 3 a 4 pontos de desaprovação, que dá um crescimento potencial de 7 pontos. Isso significa dizer o quê? Pra gente, porque eu não quero monopolizar o tempo. Mas significa dizer que a briga até aqui é boa. A briga até aqui é boa, a briga até aqui é tudo que o Lula precisa. Isso quer dizer o quê? A briga vai adensando e ele está ganhando. Qual é o problema em termos práticos?
tudo tem um ponto ótimo. Isso quer dizer, pode existir em algum momento que o prolongamento da briga deixe de ser uma vantagem estratégica do ponto de vista eleitoral e se torne uma desvantagem estratégica do ponto de vista eleitoral pelas problemáticas que envolvem a própria relação comercial. E aí, nesse aspecto, eu creio que a gente tem visto um movimento bastante interessante, talvez da segunda parte, né? Porque a primeira parte do bater de asas da borboleta foi a Flávia saindo de férias. A segunda parte do bater de asas da borboleta foi a Flávia voltando de férias. Quando a Flávia volta de férias e a borboleta bate asas de novo, o que a gente vai ter? A gente tem que o Congresso, em algum sentido, está alinhado com o governo no que é a pauta internacional, dizendo a responsabilidade é do Congresso, é do Executivo, porque o Congresso sabe que pode fazer as delegações que quiser ir para Washington e não vai adiantar nada, então é melhor deixar na mão do Executivo, que se eles ganharem ou se eles perderem, eles resolvem. Mas a gente tem questões que são muito particulares da relação entre os dois poderes, e aqui a gente pode destacar, eu acho que essa merece menção, o fato de que o Lula optou ontem por vetar o aumento do número de deputados. E para quem não é muito afeito às questões regimentais da relação entre o Congresso e o Executivo, o Lula tinha 3 opções basicamente. Uma opção era sancionar aquilo que o Congresso decidiu, uma opção era fingir que não era com ele e deixar o prazo estourar, porque aí voltava para a mão do presidente do Congresso e o presidente do Congresso sancionaria, né? E ele podia vetar. Ele decidiu vetar porque a leitura que ele fez, né, e provavelmente algumas pessoas do seu núcleo decisório foi: vale o custo político pelo ganho eleitoral. É dizer, na hora que o eleitor médio vai ver aquele eleitor que comprou a ideia do Congresso inimigo do povo, ele vai dizer, olha, se o Congresso é inimigo do povo e quer aumentar o número de deputados e aumentar a própria despesa, o presidente está dando um sinal de que ele é amigo do povo ao vetar o projeto, porque ele podia ser parte do status quo. Vamos lembrar que, e esse é um elemento muito interessante, pelo menos para mim, né, que estou na casa dos 40 e tantos, que é um elemento muito importante e impactante da atual direita no Brasil e globalmente, todos os lugares onde a gente tem democracias competitivas e com essa direita de sistema concorrendo, é que a direita se apropriou do discurso de crítica ao sistema político, às elites e ao status quo. É como se a direita fosse a revolta que era, na minha geração, os movimentos de esquerda, né? Então, em algum sentido, o Lula, ao vetar, diz, olha, eu não sou parte das elites, não. Eu sou outra coisa. E eu estou aqui firmemente ao lado do povo, e se o Congresso quer dobrar a aposta e fazer isso, o Congresso que o faça, né? Então a gente tem 2 camadas que eu acho que são importantes para esse debate hoje. Uma camada daquilo que o sistema político está coeso até aqui, que é essa questão do embate com os Estados Unidos, e aquilo em que o sistema político segue puxando cada um a corda para o seu próprio lado. Perfeito a tua análise. Creomar, oi, tudo bem? E olha, tudo longe bem? de mim, tudo, querido, longe de mim querer alimentar o flaviacentrismo que essa conversa tomou aí no começo, mas logo antes da gente entrar no ar, eu até fiz um videozinho curto no Instagram, recorrendo a aquela frase foi o Ulisses, né, que falou que o pior congresso é sempre o próximo, né? Se você acha esse congresso ruim, espere o próximo e tal. E eu queria tua ajuda aqui, porque eu vivo observando este congresso em particular, mas não só, né? Os últimos. Eu vivo um profundo dilema, porque como analista política, como jornalista de política, a gente sabe que demonizar qualquer um dos 3 poderes ou simplesmente a figura da política, com todo o seu pragmatismo, com todos os seus problemas, não é producente, é contraproducente, né? Você perde o pé da realidade, você desmoraliza o instrumento mais legítimo que existe, né? De busca de consensos, de busca de projetos para o país e etc. E, no fim das contas, quem ganha são justamente populistas ou figuras extremistas que usam o discurso antissistema, muitas vezes, e na maioria das vezes, sendo o puro sistema, né, eleitoralmente. Então,
Eu sempre evito, assim, eu penso duas vezes antes de falar mal, assim, genericamente de um poder, né? Esses parlamentares todos. Agora, este Congresso, realmente é o famoso tá difícil de defender, amigos, porque a gente usa muito no jornalismo as manchetes daquele tipo, né? Em derrota para o governo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Que é na linha do ponto de vista da negociação e de quem propôs qual coisa, é uma derrota para o governo, eventualmente. No caso deste Congresso, me parece que há alguns pacotes, há alguns movimentos que não são só derrotas para o governo, como não avançam em nada algumas pautas que o país precisa, e sempre pautadas muito no próprio interesse dos parlamentares. Então, por que o Lula decidiu derrubar o aumento de deputados? Não é só porque foi impopular pra caramba, né? E de fato foi, né? Teve bastante reação de vários setores da sociedade contra esse aumento no número de deputados. É porque também existe, pelo menos de parte do mundo político, uma análise de que isso não é bom para o Brasil, para o país e tudo mais. PL da devastação. É algo que divide também, né? Que é muito divisivo. Várias outras pautas, né? Como é que você enxerga esse Congresso, o papel deste Congresso e as virtudes ou os defeitos deste Congresso sob o comando de Davi Alcolumbre e Hugo Motta neste momento? É tudo do jogo oposição-governo? É do jogo da distinção dos poderes? Ou realmente tem aí uma deterioração da visão do que um Congresso tem que fazer num país? Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.